Eram curiosas algumas cenas de manifestações do impeachment contra Dilma, né? As pessoas, algumas famílias de classe média irem para os atos com o pai, a mãe e a criança, a babá levando a criança e o cachorrinho passeando com a classe média. Quer dizer, era típico, né, da tragédia brasileira. Eu vou, nesta minha apresentação agora, tratar da parte 3 do meu livro O Privilégio da Servidão, né? Que, como disse nas sessões anteriores, foi recentemente publicado pela Boitempo. A parte 3, digamos assim, ela compreende o que eu chamei da Era das Conciliações, das Rebeliões e das Contra-Revoluções. Tudo isso ocorreu no Brasil, digamos, nos últimos 8, 9 anos, né? Por isso nós estamos vivendo, de 2008 para cá, uma crise de alta intensidade, tá certo? Que começa com os anos gloriosos da vitória do Lula e a sensação de que finalmente o Brasil, né, começava a ingressar. Eu nunca acreditei nesta hipótese, mas para muitos o Brasil começava a ingressar na cadeia dos países avançados, tá certo? O Brasil seria a quarta, quinta economia do mundo com potenciais para chegar além disto, né? E terminamos hoje, setembro de 2018, no curso de um processo eleitoral dificílimo, onde a destruição do trabalho chegou a uma proporção que nós temos entre desempregados, desempregados por desalento, precarizados cerca de 30 milhões de pessoas, na informalidade uma quantidade enorme e uma massa imensa de trabalhadores que poderiam estar trabalhando e não têm trabalho. O que significou esse período, digamos assim? O que levou a este quadro? De modo sintético, eu diria, esse período de 2008, 2009, eu estou tomando essa data com aquele momento mais recente de uma crise profunda que teve como epicentro o norte do mundo, ela vem exigindo uma devastação do trabalho em escala global, fundamentalmente porque ela é resultado de uma era de hegemonia financeira onde os capitais das finanças não podem eliminar o trabalho, até o fim, mas podem precarizá-lo e destroçá-lo ao limite. Nós estamos vivendo uma época de intensificação da exploração do trabalho que nos permite falar, como eu falo aqui várias vezes no meu livro, de superexploração do trabalho em escala global. Se nós imaginarmos que a China chegou a ter as mais altas taxas de greve do mundo na década de 2000, dada a intensidade da exploração do trabalho do operariado chinês, que não era propriamente um país capitalista, mas era um país que, pelo menos nos seus antecedentes, tinha vivido uma revolução socialista radical, né? Isso mostra o quadro que nós chegamos. E no Brasil, o mito começa a se desmoronar em 2013 com as rebeliões de junho. A população percebeu que, por exemplo, havia muito recurso para a Copa das Confederações. Os estádios foram branqueados. O futebol hoje no Brasil não é visto mais pelos pobres nem pelos negros. Aliás, nós vimos recentemente a Copa do Mundo, as filmagens da Copa do Mundo, né? À exceção de quando a Copa do Mundo é filmada na África, né? Os estádios de futebol do mundo hoje são compostos majoritariamente por brancos, que é um processo de elitização. Enquanto a população já começava a perceber, 2013, as primeiras consequências do desmonte da educação pública, da saúde pública, da previdência pública, num contexto que era de rebelião em escala global. Tunísia, Egito, Inglaterra, Estados Unidos, a Occupy Wall Street, os indignados da Espanha, a Geração Arrasca em Portugal, rebelião na Grécia, quer dizer, um mundo de rebeliões, né? Num dado momento ele também explodiu aqui. E foi impressionante porque nem as oposições e nem o governo Dilma foram capazes de entender o que estava se passando. Vale lembrar que as revoltas de junho começaram em 2013 na luta pelo passe livre, pelo movimento estudantil. Mas num determinado momento, com este processo de, digamos assim, descontentamento global generalizado,
nós passamos a ver também um processo de explosão das direitas, fascistização de propostas, indivíduos que no passado jamais teriam coragem de defender a ditadura militar, saindo e dizer: eu defendo a ditadura, eu quero a volta da ditadura. E num dado momento, a partir de 2013, nós tivemos uma polarização no país entre os movimentos sociais à esquerda e os movimentos nascentes à direita, né? Eram curiosas algumas cenas de manifestações do impeachment contra a Dilma, né? As pessoas, algumas famílias de classe média irem para os atos com o pai, a mãe e a criança, a babá levando a criança e o cachorrinho passeando com a classe média. Quer dizer, era típico, né, da tragédia brasileira. E nós tivemos um processo, digamos assim, onde as rebeliões de junho, né, de 2013, né, explodiram, e isto gerou um processo que acentuou o que eu venho chamando, lembrando a ideia, a pista rica do Florestan Fernandes, da eclosão de uma contra-revolução burguesa preventiva no Brasil. Num dado momento, que nós podemos situar aí entre fim de 2014 e início de 2015, o governo de conciliação do PT, né, uma complexa arquitetura montada pelo Lula, onde as classes burguesas ganhavam muito, os pobres ganhavam um saldinho lá que lhes tirava da condição de miséria absoluta e minorava a sua tragédia, sem tocar nos pilares estruturantes da miséria brasileira, porque para tocar nos pilares estruturantes da miséria brasileira você tem que fazer uma reforma agrária profunda, você tem que fazer, tá certo, um enfrentamento muito forte, uma taxação muito forte dos bancos, das grandes riquezas. Não tendo feito isso, nós tivemos digamos assim, a corrosão do governo de conciliação. As classes dominantes perceberam que não poderiam ganhar pela via eleitoral a sua proposta, que era de devastação. Acabar com a legislação trabalhista, acabar com a previdência pública, com a saúde pública, com a educação pública, tá certo? Terceirização total, tudo isso que nós vimos nos últimos 2 anos. A alternativa que se gestou, tá certo? Institucional, tá certo? Parlamentar e midiática foi o golpe. O vice, como eu disse já várias vezes, é um governo terceirizado que foi chamado para implantar as medidas destrutivas que as burguesias, as classes dominantes e suas frações jamais conseguiriam pela via eleitoral. E entramos num processo de devastação, tá certo? Que nos leva hoje a um quadro eleitoral muito difícil, né? Mas por outro lado também é um laboratório onde, né, nós temos a polarização muito clara de 2 blocos, as direitas lideradas pela direita, pela extrema direita hoje, e as esquerdas lideradas por um movimento ainda moderado, tá certo? Mas que para a mídia é tratado como se fosse extrema esquerda, entende? Às vezes você vê cenas da direita dizendo que é preciso impedir a vitória do PT para evitar o governo de um partido comunista, mas qualquer pessoa rudimentarmente informada sabe que o PT nunca teve nenhum núcleo dominante e nem mesmo a proposta de se tornar um partido comunista, nem na sua origem, nem no seu período mais recente. O resultado disso é que nós tivemos a desconstrução do que parecia ser um período histórico importante, que foi aquele que vai de 2002, 2003 a 2015. Entramos numa era das trevas, né, que é o período que nós nos encontramos hoje. Essa minha parte 3 é uma tentativa de fotografar esse período. O capitalismo, ele levou 3 séculos para se tornar dominante, pelo menos. O socialismo perdeu o primeiro século e meio da disputa, mas nós temos pelo menos mais um século e meio para equiparar o tempo que o capitalismo levou para ser dominante. Pelo menos 3 séculos, né? Então, nós estamos longe daquela tese grotesca do Fukuyama, que o capitalismo é o fim da história.